Cara, seja muito mais disposto do que as outras pessoas a oferecer uma quantidade exorbitante de trabalho. Não necessariamente em horas, mas em disposição e proatividade nas horas que você está trabalhando. Então, se você trabalha, vamos dizer, 5 horas por dia, sejam as 5 horas mais dedicadas da sua vida, todos os dias. Seja aquele momento que você não pensa mais em nada, você trabalha com toda a sua força, com todo o seu querer, com todo o seu ser, com toda a sua atenção. Eu não sei por que isso causa na gente uma sensação avassaladora de satisfação. Satisfação pessoal mesmo, satisfação de que você está no caminho certo. Não necessariamente você está com vontade de trabalhar, não necessariamente você nem precisa de fato amar fazer o que você faz. Você só precisa estar disposto a empregar energia e atenção, mesmo que você não queira, naquilo que tem que ser feito. E eu acho que um processo muito importante, um conceito talvez muito importante que ajuda a gente a fazer isso de forma menos desgastante é a motivação. As pessoas no mundo moderno pouco entendem de motivação, acham que motivação é euforia. As pessoas pensam que motivação é aquele dia que você acorda e que você fala: hoje eu vou matar um leão com um braço. E cara, isso é euforia, é um sentimento passageiro. A motivação ela é algo muito mais perene ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Claro que ela vai mudar, o motivo da sua ação vai mudar ao longo da sua vida. Porém, a motivação está sempre presente. E os behavioristas, que são basicamente filósofos da ciência do comportamento, eles viam o comportamento e a motivação da seguinte maneira: existia a visão de dualidade descartiana, que era a que a gente é um espírito ou algo, uma substância indivisível dentro de um corpo físico. Então existiam duas dimensões ali, algo que não pode ser tocado no mundo físico, que habita o corpo físico. E depois vieram outros conceitos que são chamados de behaviorista, acho que no caso, não sei se é behaviorista já, behaviorista metodológico, era isso, que é algo que acredita mais que a gente que tudo está aqui, que tudo que você é, você pensa, você sente, pode ser entendido dentro de processos observáveis. Então, por exemplo, vamos medir o tempo de reação que você tem ao perceber determinado estímulo no ambiente. E aí você capta ali o tempo de reação. Então, teoricamente, aquele estímulo foi a motivação para a qual você realizou determinado comportamento. Então, observei, consegui identificar a causa no mundo real do seu comportamento. Então, eu tirei uma explicação pouco eficiente, pouco científica, pouco econômica, que é do dualismo descartiano, que emprega ao ser não material a capacidade e o livre-arbítrio de realizar coisas no mundo físico. Então eu estou dizendo no dualismo descartiano que algo não natural está fazendo coisas naturais. Já no behaviorismo eu estou dizendo que algo natural está fazendo coisas naturais. E torna a explicação um pouco mais aceitável. E aí entra o behaviorismo pragmático, que é também a filosofia do comportamento, da filosofia da ciência do comportamento, que diz que não só a observação, mas
A forma que você descreve os conceitos e os eventos é muito importante, e eu não me importo se o mundo físico existe, porque o behaviorista metodológico ele baseia a sua ideia no realismo. Então o que acontece? O realismo diz que existe um mundo físico e existe também um mundo físico externo a você, e existe também um mundo sentimental e subjetivo interno ao indivíduo. Então, se eu sinto o que eu sinto, eu não consigo medir isso de forma objetiva. Então, é subjetivo, e essa é a visão do realista, que há uma separação entre o interno e o externo, e que o mundo real, fora do ser humano, é real e existe, e ele está lá e ele está fora, e o ser humano meio que está dentro e a parte daquilo, de certa maneira. Já o behaviorista pragmático, ele caga para essa definição, e ele fala assim, cara, não me interessa se existe um mundo real ou não, eu só vou descrever da forma mais econômica e da forma mais prática e natural que eu puder o comportamento, e não me importa se ele existe no mundo físico ou não. Eu estou só descrevendo minha experiência aqui, nada mais importa. Estou descrevendo o que está vendo. Eu vou usar o ambiente e as heranças genéticas para tentar descrever tudo o que está acontecendo no comportamento desse indivíduo. Vou tentar transformar isso em algo pragmático, tal qual a física é. Porque se eu sei todas as variáveis numa trajetória de um objeto, por exemplo, numa parábola que um objeto vai percorrer, se eu sei a velocidade, eu sei a aceleração, eu sei exatamente, eu consigo prever o futuro daquele objeto. Então o behaviorista fala, o comportamento não deve ser visto de uma forma diferente dessa. O comportamento deve ser visto dessa mesma maneira. Eu vou prever o seu comportamento a partir de determinadas variáveis, eliminando completamente a ideia que Descartes tinha de livre-arbítrio e de que existe uma substância indivisível não natural que é o ser humano, que habita o corpo no mundo físico. Eu não sou nenhum cientista, nenhum filósofo da ciência, quer dizer, eu sou cientista da computação, mas não sou cientista do comportamento. Mas eu me sinto curioso e adoro ler sobre o assunto. E eu estou falando de tudo isso para falar sobre a motivação e sobre o trabalho. Então, beleza. Eu vou explicar agora a motivação de um ponto de vista behaviorista radical, que é de que a motivação vem do mundo físico e que a gente se condiciona, a gente aprende da mesma forma que a seleção natural aprende na natureza. Então, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver? Como funciona a seleção natural? A evolução, Charles Darwin. Uma determinada característica, por aleatoriedade, surge em um animal. Então, vamos dizer, antes um animal só tinha 3 dedos, aí do nada nasceu um cotoquinho aqui assim. E aí agora ele tem 4 dedos. Aí de repente, vamos supor melhor, né? Ele tinha 3 dedos aqui, aí nasceu um cotoquinho aqui, ó, um dedão. Aí agora ele consegue fazer isso aqui, ó. Claro que é muito difícil uma mutação tão gigantesca de uma vez, né? Mas vamos supor que essa mutação aqui acontece. Esse dedão aqui surge. Isso me dá vantagem prática no mundo. Eu vou conseguir sobreviver melhor, criar ferramentas, conseguir fazer coisas que os outros animais não fazem por causa desse dedão aqui. Então eu estou em vantagem reprodutiva, vantagem de sobrevivência. Então eu vou espalhar o meu genes e o cara que não tem esse dedão aqui provavelmente vai perder para mim. E eu vou ser o cara e eu vou perpetuar minha espécie, eu vou perpetuar o meu gene. Richard Dawkins, o gene egoísta, perpetuei meu gene aqui com esse dedão. O comportamento ele funciona da mesma maneira. A gente, na visão behaviorista, tá? Para deixar bem claro, não necessariamente eu compactuo com todas as ideias que eu estou falando aqui. Na visão behaviorista, o comportamento ele vai surgir da mesma maneira. Um
tipo de comportamento, um traço comportamental, a partir do momento que ele te leva a uma vantagem prática e aquele comportamento é recompensado pelo mundo, pelo ambiente, ele vai ser perpetuado. Então, por exemplo, da mesma forma que o dedão foi perpetuado pela evolução, o comportamento de você sentir sede foi perpetuado através da evolução e através do decorrer dos dias, conforme você se condiciona aquilo. Você pode perceber, uma pessoa que não toma água consistentemente, ela não sente sede. Ela está condicionada a isso. A partir do momento que ela começa a tomar mais água, ela vai começar a sentir mais sede. Por quê? Porque ela aprende de certa forma, meio que de forma inconsciente, que aquilo é bom para ela. E aí ela começa a tomar mais água. Mas isso é um exemplo muito básico, né? Vamos num exemplo mais rebuscado, deixa eu pensar. Eu vou puxar desses experimentos de camundongo aí que o pessoal faz. A partir do momento que o camundongo está colocado lá, o cientista coloca ele lá na gaiolinha, aí ele coloca uma alavanca. O camundongo em determinado momento vai esbarrar na alavanca, aí vai abrir e ele vai ganhar um queijo. É isso que vai acontecer. A primeira vez vai demorar para ele esbarrar na alavanca. A segunda vez vai demorar um pouco menos. A terceira vez vai demorar um pouco menos. A quarta, quinta, sexta vez não vai demorar nada. Ele vai entrar e vai puxar a alavanca e vai pegar o queijo. Vai entrar, vai puxar a alavanca e vai pegar o queijo. Ele aprendeu que aquele comportamento tem uma vantagem prática. Aquilo ajuda ele a sobreviver. Aquilo ajuda ele a propagar a espécie. Ajuda ele a ganhar caloria. Ajuda ele, enfim. De certa forma, o gene egoísta aí do Richard Dawkins de novo. Então, ele se motiva a puxar a alavanca, porque ele vai ganhar o queijo. A motivação do comportamento é o queijo. O comportamento é puxar a alavanca. E isso a gente tem que colocar na nossa vida, porque a gente é ser humano e a gente tem essa capacidade de modular o nosso ambiente de tal forma que a gente decide o nosso queijo e a gente decide a nossa alavanca. Então, você colocar como prioridade, por exemplo, o bem-estar da sua família, em detrimento do seu próprio bem-estar, é uma forma de modular o ambiente para que você trabalhe mais. Por exemplo, a felicidade de um filho, de uma mãe, de um parente, de um irmão, de qualquer pessoa que você ame, ao receber um presente do qual você teve que trabalhar muito para conseguir pagar e conquistar e entregar àquela pessoa. Isso é um motivador. Isso é um fator motivador que vai fazer você trabalhar mais, de forma mais disposta, de forma mais a empreender energia naquele trabalho. Então percebe que agora eu tenho um motivo para minha ação. Motivo antes, se era, por exemplo, egoísta, ele é meio raso. Não trabalhe por motivos egoístas que você vai trabalhar pouco. Então, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero, ter um carrão. Mas por que eu quero ter um carrão? Pra ver as minas. Por que você quer ver as minas, mano? Porque eu sou foda, tá ligado? Você não vai levantar um braço pra ter esse carro, velho. Você não vai mover um dedo. E se mover, não vai durar ao longo do tempo. Porque é uma motivação rasa. Agora, a partir do momento que você tem que trabalhar para ter um carro bom, uma SUV, para o seu filho se sentir feliz, para você conseguir pagar a escola do seu filho, para você aposentar sua mãe, fazer ela se sentir feliz, cara, aí você vai trabalhar com uma força inacreditável, por mais que você não goste do que você faz. E a sua vida vai ficar mais plena, mais satisfatória, mais gostosa de ser vivida. E é interessante porque você tá o tempo todo cagando pro seu próprio bem-estar. Tô cagando se eu tô feliz, se eu tô bem, se eu tô isso, se eu tô aqui. Tô cagando, velho. Tô só trabalhando. Por quê? Porque eu quero ver todo mundo bem, eu quero
abdicar do meu para entregar a eles, entende? E percebe como isso, toda essa carga behaviorista, natural, tal, no final culmina em uma ideologia cristã. Como é que eu não acredito em Deus, velho? Não tem como, você tem que acreditar em alguma coisa. É tipo assim, a realidade eu vejo, é uma opinião minha, você pode discordar, fique à vontade. Mas a realidade parece ter sido construída para premiar e tornar perene e pleno todos aqueles comportamentos que guiam a Deus e guiam ao bem do próximo. Então, veja como um vício afunda uma pessoa, veja como um vício em droga afunda uma pessoa. Teoricamente, um vício em droga ele é uma busca por um prazer imediato, ele é uma busca por uma busca egoísta no mundo. Você não liga para os outros, você está ligando para si, para os seus objetivinhos pequenininhos ali, coisinhas pequenas, banais. Você liga, você está dando importância. Um vício é dar uma importância, uma relevância absurda para uma sensação física momentânea que você vai sentir. Percebe que isso é um vício? Você está dando preferência para o seu bem-estar pessoal em vez de dar preferência para o amor que você tem pelas outras pessoas e pelo bem que você pode fazer a ela. Você pode descrever o vício neurologicamente, cientificamente, comportamentalmente, behavioristicamente, enfim. No final, tudo é cristão, tudo vira cristão, entende? Então, dei uma explicação científica, ao mesmo tempo dei um 180 absurdo e dei uma explicação cristã. Então, acredita aí no que tu quiser, não fala comigo, mas deixa um comentário aí, não me xinga não. A vida é esse paradoxo aí mesmo e é isso.